Estamos perto da volta de Jesus? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da ideia, se a gente está próximo ou não da volta de Jesus, tudo bem? Geralmente eu gravo aqui nesse ambiente os vídeos em pé, tá? Hoje eu tô sentado, não sei se vocês conseguem ver aqui que tem cadeira aqui, enfim. Porque eu tô cansado, eu mudei meu treino na academia e eu tô me adaptando ainda, assim, eu tô podre. Mas mesmo estando bem cansado fisicamente, eu não consigo dormir, tá? Agora é 15 para uma da manhã. Então vamos aproveitar e vamos beber e conversar, que é o que a gente tem para hoje, né? Vamos beber porque não tem muita alternativa, né? E é isso. Bom, hoje eu decidi falar sobre essa questão assim da proximidade da volta de Jesus. E tem bastante gente assim que gosta de me ouvir falar de questões de escatologia, mas eu tenho estado um pouco afastado desse assunto, né? Acho que há um bom tempo, assim. Na época que eu era pastor, eu tinha bastante foco em questões escatológicas. Eu lembro, inclusive, que era divertido, assim. Tinha bastante gente que não gostava do meu conteúdo antiperfeccionista, mas que gostava do meu conteúdo escatológico, né? Falava bastante, assim, dos eventos finais e volta de Jesus e tal. E faz um tempo já assim que eu perdi um pouco essa ênfase. Então acho que vale a pena a gente reviver um pouco essas questões e conversar um pouco a respeito. Estou com a minha Bíblia aqui, mas eu vou deixá-la de lado porque eu não separei nenhum texto para ler. Aí se eu tiver a vontade de ler alguma coisa, fica aqui à mão. E aí se eu quiser citar algum texto especificamente, eu pego, se me vier à mente. Mas eu vou fazer uma exposição bem livre, tá? Bem daquelas assim da minha cabeça, sem pauta nenhuma. Queria começar com uma ideia bem interessante sobre Paulo. Quando a gente estuda a primeira e segunda Tessalonicenses, a gente enxerga uma mudança de ênfase da parte de Paulo em relação à volta de Jesus. Na primeira carta, inclusive, né, eu pensei que não ia ler a Bíblia, mas vamos ler. Na primeira carta, você tem menções bem específicas assim de Paulo, a segunda vinda, como que ela vai acontecer e tal. E é bem interessante assim essas coisas, tá? Por exemplo, vamos dar uma lida aqui em algumas coisas. Ok, capítulo 1, capítulo 2. Vamos para o capítulo 4, que a gente já tem certeza que acontece lá. E aí ele fala, né, do verso 16 em diante, né? Que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, 1 Tessalonicenses é uma carta adventista, né, no sentido não sectário, mas no sentido de pregar a noção da volta de Jesus, da vinda de Jesus, da segunda vinda e tal, e é bem interessante assim. Só que aparentemente a ênfase de Paulo na breve volta de Jesus, inclusive ele considerava que estaria vivo, né, nós os vivos e tal, ela acabou gerando alguma espécie de fanatismo, alguma espécie de perspectivas, né, ruins, no sentido de quando as pessoas começaram a morrer, começou a ter um pouco de problema e tal, não sei o quê. E aí Paulo escreve a segunda carta. E aí no capítulo 2 diz, né, no verso 1 em diante, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui Paulo, aparentemente, ele se afasta um pouco da noção da volta iminente de Jesus, assim e tal, e aí ele diz para não ser enganado, que isso não iria acontecer
antes que viesse a apostasia. Então, em 2 Tessalonicenses, Paulo ele tem uma ênfase menos adventista, né, em algum sentido, em função do fato de que, aparentemente, na primeira carta, a sua ênfase na volta iminente de Jesus gerou alguns problemas. Talvez, dentro desse contexto, inclusive, que Paulo, na primeira carta, ele faz referência aos que não queriam trabalhar, né? E ele diz assim, né, os que não querem trabalhar, que também não comam, né? E talvez houve alguma espécie de fanatismo entre os tessalonicenses, pessoas esperando ali que Jesus viria muito em breve e meio que pararam de trabalhar e cuidar das coisas da vida porque Jesus está voltando, né? É interessante, assim, todo movimento apocalíptico que crê no fim do mundo às vezes enfrenta dilemas mais ou menos desse tipo. Testemunhas de Jeová, por exemplo, enfrentam isso, né? Não vai para a faculdade, não estuda, fica só pregando aí as coisas de testemunho de Jeová porque o reino está vindo, e o Armagedon, e o fim do mundo e tal. E esse tipo de coisa já aconteceu também entre os adventistas, né? Especialmente ali na época do Guilherme Miller, do Grande Desapontamento, pessoas que venderam tudo ali para financiar a obra do Miller e pregar que Jesus estaria voltando em 1844, e aí não acontece. E aí, inclusive, o desapontamento também tem que ver com essas questões, né? Tanto a pessoa que acreditava e se decepcionou, quanto a pessoa que botou grana e largou tudo para viver pregando esse negócio aí, e o negócio não acontece e gera problemas, né? Inclusive críticas ao adventismo tem a ver um pouco com isso, né? Todas aquelas tretas lá entre Ellen White e o tal do Israel Damon tinha que ver com isso, que esse Israel Damon era um vagabundo, não queria trabalhar, queria só pregar que o fim do mundo estava chegando, né? Então essa é uma questão bem interessante, que aparentemente já acompanha, né, o cristianismo desde o seu início mesmo. Né? 1 Tessalonicenses diz a lenda que provavelmente foi o primeiro documento do Novo Testamento a ter sido escrito, né? O que antes dos evangelhos, antes de tudo, assim, né? É bem interessante isso, assim. E era aquela coisa daquele nascimento, daquele movimento, Jesus voltará, né? E aí quando a coisa começa a degringolar em alguns aspectos, tem que corrigir. Não, peraí, tem um cronograma profético para se cumprir ainda, e então a gente não pode se enganar que a coisa vai ser simples e vai ser fácil. Claro, que Paulo vislumbrasse 2000 anos no futuro, eu acho um pouco difícil, tá? Paulo pessoalmente, assim, né? Chegasse para ele e dissesse que Jesus ainda demoraria 2000 anos para voltar, pelo menos, talvez Paulo, assim, a semelhança de Daniel lá no capítulo 8, ficaria doente e com essas palavras, assim, né? Tipo, era uma perspectiva um pouco diferente, né? Até ele, inicialmente, tinha a perspectiva, inclusive, de estar vivo, né? Na segunda vinda de Jesus. Então, essas questões, assim, sobre quando Jesus vai voltar, elas são complicadas, assim, desde o início da caminhada cristã. Elas não são dificuldades e problemas atuais, né? Ainda que, da perspectiva atual, tem muita coisa que a gente pode falar. Mas assim, para a gente contextualizar essa discussão, a gente tem que tocar em algumas questões bem complicadas, assim, e bem difíceis, que tem que ver um pouco assim com as questões da incerteza da história humana. Tá? Eu já falei, inclusive, em vários vídeos aqui no canal que nós, seres humanos, não sabemos como foi a nossa história. Né? Nós não temos conhecimento real, por exemplo, de há quanto tempo a humanidade existe ou não existe. Inclusive, em função dessas incertezas, existem teorias diferentes. Tem uma teoria criacionista, tem uma teoria evolucionista, tem as teorias teístas cristãs, tem teorias teístas não cristãs, tem teoria teísta evolucionista, tem teoria ateia, tem teoria de outras religiões. Tem todo tipo de teoria assim, a respeito das coisas. E por que tem tantas opiniões e tantas questões? Porque ninguém sabe. Aí ninguém sabe, a gente tem um pouco assim de palpites e percepções e um pouco de uma análise assim de como que foi as questões. E por que é importante falar dessa incerteza da história? Porque ela acaba implicando numa discussão sobre o tempo em que a gente vive, se ele de fato é singular e especial, e a gente pode afirmar em função, né, da singularidade do momento que a gente vive, que Jesus está voltando, tipo na nossa geração, ou muito em breve, no máximo na próxima ou na outra, tipo no máximo em 100 anos Jesus volta, ou algo do tipo, ou não. Ou seja, a gente não pode falar isso.
Vamos tentar pensar algumas coisas assim. Quando surgiram os métodos atuais de datação não, de análise de geologia, como que fala? Tá na ponta da língua a palavra. De movimento sísmico, acho que tem a ver com vulcões e terremotos e placas tectônicas, sabe? Provavelmente no começo do século XX, 1900 e pouco ali, a gente começou a fazer um monte de medições mais assim científicas, vamos dizer assim, sobre frequência de terremotos, intensidade de terremotos, essa coisa da própria escala Richter, não sei o que e tal. E não sei se vocês lembram, né, que terremotos é um dos sinais da volta de Jesus. E aí se constatou que, por exemplo, de 1900 e pouquinho até hoje, 2024, a gente nota um aumento significativo de atividade sísmica no mundo, cientificamente comprovado mesmo. O mundo hoje é mais tenso do ponto de vista geológico, dos eventos sísmicos aí e tal, do que era aparentemente há 100, 150 anos atrás. Tá? Eu também não sei te dizer se 2024 é um ápice disso. A gente até nem está ouvindo falar tanto de tantos terremotos e vulcões ultimamente. Apesar de que essa última onda de calor que teve há poucos meses atrás, eu ouvi falar que foi um vulcão que entrou em erupção no mar, jogou uma grande quantidade de água na atmosfera, acho que foi no Atlântico, e foi um dos responsáveis, né, pelo fenômeno de a gente ter passado muito calor aí esse ano passado. Se é verdade ou não, daí eu também não sei dizer, tá? Mas o fato é que, se você analisar aí nos últimos 150 anos, é perceptível o aumento de atividade geológica, vulcões e terremotos, em comparação lá com quando a gente começou a medir essas coisas. Então, ok, a gente poderia usar esse tipo de argumento para dizer, olha, está havendo uma intensidade, uma intensificação desse sinal da volta de Jesus, e isso indica que breve Jesus voltará. Ok, é uma forma legítima de tentar entender e tentar lidar com as questões. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente compara os dados que a gente recolhe hoje com os nossos instrumentos e a nossa forma de colocar as coisas científicas atuais, e a gente não tem esses registros feitos com esse mesmo nível de cuidado e cientificidade, etc., 100 anos atrás, 200 anos atrás, 400 anos atrás, 500 anos atrás, 600 anos atrás. Então, por exemplo, os terremotos que foram registrados na história, sei lá, em 1300 e tanto, houve um grande terremoto, não sei aonde. Só o que restou, assim, de relatos históricos dessas coisas foram de terremotos muito significativos, a ponto de as pessoas escreverem a respeito daquele assunto e esses escritos serem proliferados, e a gente tem algum tipo de registro até hoje, que em 1300 e tanto teve um grande terremoto. Então não era assim como quem avalia terremotos pequenos, em quantidade, maior, menor, maior intensidade, maior frequência, não sei o que, etc. Então, os registros que a gente tem de como que era em 1300, 1200 ou sei lá quando, antes de Cristo, ou sei lá o quê, são obviamente mais escassos do que o que a gente tem em relação a hoje. Então, em tese, é possível que no passado tivesse tanto terremoto quanto tem hoje, mas a gente não media da forma como a gente mede hoje. Então, a gente pode defender que o nosso período de tempo é um período especial, que tem mais atividade geológica e de terremotos hoje, e a gente pode defender que talvez não, que talvez a atividade atual ela é normal em comparação com períodos históricos anteriores. Além de que é possível que também essas coisas sejam cíclicas, né? Então a gente alterne períodos de menos atividade com mais atividade, menos atividade com mais atividade, menos atividade com mais atividade durante toda a história. Então mesmo que, por exemplo, a gente pudesse comprovar, não, 200 anos atrás tinha bem menos, hoje tem bem mais, mas a gente não consegue voltar no passado para ver se esse tipo de gap também não era comum em outros momentos. Então, por exemplo, em 800 anos antes de Cristo, a gente estava com um período de bem pouca atividade geológica. Aí nos anos 900 a 1000 foi muita atividade, muito intensa, talvez até mais do que o que a gente vive hoje.
Aí, enfim, então 1000 anos antes de Cristo seria a volta de Jesus? Não, né? Porque não veio nem a primeira vez ainda. Eu não sei se eu estou me fazendo entender de que a incerteza a respeito da história impede análises muito ingênuas a respeito destas coisas. Mas a discussão geológica é só uma delas, né? A gente pode discutir muitas outras coisas. Dentre os sinais da volta de Jesus, nós temos alguns textos interessantes na Bíblia, assim, que tem que ver então com esses sinais no mundo natural que a gente fala, né? Então, terremotos, maremotos, interessante. Assim, existe um texto em Lucas, se eu não me engano, que as pessoas estariam em desespero por causa do bramido do mar. E algumas pessoas fazem uma leitura de que aquilo indica tsunamis, né? Talvez até o grande tsunami que deu na Indonésia alguns anos atrás. É difícil fazer aplicações históricas muito específicas, né? Porque outros tsunamis já existiram também, apesar de que aquele acho que é um dos maiores, mais pesados. A gente tem inclusive uns registros malucos, né? Aquela onda gigantesca varrendo tudo e aquela loucurada toda. Questões bem interessantes. Então tem essas coisas no mundo natural. E ainda que a gente tenha incerteza sobre os períodos anteriores, a gente tem certeza de que o nosso mundo está muito doido, né? Da perspectiva de questões naturais, assim. A própria pandemia, né, de Covid, a despeito de não ter sido assim, a doença mais grave do mundo, mesmo assim vitimou muitas pessoas, né, em proporção e tal. Pesado, complicado. Pode ser até um prenúncio de coisas piores no futuro? Pode. As pessoas, inclusive, discutem um pouco essas coisas. Né? Os sinais no mundo natural envolvem essas questões e também tem, né, as teorias de conspiração sobre como que essas coisas vieram a existir, ou se é uma coisa humana, não é humana, foi programado para ser assim, não foi. São discussões um pouco difíceis. Mas o fato é que são coisas que atingem, né, aquilo que seria o mundo natural. E a Bíblia fala um pouco sobre essas coisas e é interessante pensar que a gente pode estar vivendo os tempos em que Jesus retornará. E aí, além disso, também tem as discussões assim, sociais, né? Os homens serão atrevidos, blasfemos, cruéis, inimigos do bem. Acho que é 1 Timóteo capítulo 4, né? Você tem ali um quadro social pesado, né, no caso. Você tem uma ideia assim de violência, de muita mentira, de muito egoísmo, muita maldade, muitas coisas ruins e tal. É um quadro bem interessante, assim, mas é aquela coisa, assim, né? A gente tem a percepção de que o nosso mundo é bem assim como a Bíblia descreve que ele seria. Mas é possível que no passado também fosse da mesma forma ou até pior, né? Porque na verdade, por exemplo, no nosso mundo ainda tem muita violência, tem muita maldade, tem muito tudo de ruim, assim. Mas é bem possível, assim, que inclusive o nosso tempo seja muito civilizado em comparação com tempos do passado, né? Por exemplo, vamos dar uma lida lá, assim, também pra gente não ficar falando só de cabeça as coisas, né? Se não me engano, é 1 Timóteo capítulo 4. Deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar. Diz assim, ó. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E tal, mas não é esse texto que eu queria falar. É aquele texto que nos últimos dias os homens serão avarentos, blasfemos, não sei o que e tal. Não sei, será que é 2 Timóteo? 2 Timóteo capítulo 3, isso, ó. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder.
E se você pegar, inclusive, cada um desses aspectos aqui, dá uma análise, né, de questões sociais, assim, o egoísmo, a avareza, a jactância, a irreverência, as calúnias, a inimizade, a traição, e etc e tal. E veja, por exemplo, como que essas coisas todas se manifestam na internet, por exemplo. Essas coisas são muito fortes na internet, né? Tipo de zoeira, piada, bagunças, que podem ser vistas como coisas normais e legais, mas até as coisas mais radicais, mais pesadas, e bullying, e treta, e desgraça, e sensualidade, e maldade, e malícia, e egoísmo, e viver de aparência, e ostentação, e por um lado uma coisa, por outro lado outra. A gente vê assim um quadro muito pesado assim destas coisas, né? O que poderia indicar que a gente vive meio que nos últimos tempos, né? Nos últimos dias e tal. Questões sociais, assim, políticas, econômicas, muita desigualdade social, tem um pouco disso na Bíblia também. O salário que foi retido pelos ricos em função aí dos pobres e tal, não sei o que e tal. São questões bem legais, assim. Inclusive o texto aqui, nesse caso, já adianta as questões do mundo religioso, né? Eles têm forma de piedade, mas negam-lhe o poder, e aí são falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinos, que quando Jesus viria teria que tomar cuidado com esses falsos cristos, né? E tal, não sei o quê. É tudo muito interessante, e você vê tudo isso muito forte no mundo que a gente vive. Eu não sei se eu me faço entender, mas todas essas coisas que a Bíblia descreve, elas são absurdamente fortes no tempo em que a gente vive. E talvez, ainda que a gente veja assim que no passado é possível que as coisas fossem até piores do que hoje, existe uma questão interessante, assim, que tem que ver com o fato de que existe mais pessoas no mundo hoje do que provavelmente havia no passado. Claro, isso é uma teoria também, porque a gente não sabe, mas provavelmente hoje é o período mais populoso da história da humanidade. Tá? No passado se vivia menos, no passado tinha mais guerras, no passado não tinha tanta comida, no passado tinha um monte de circunstâncias que não permitiriam que existissem 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Então, vários avanços tecnológicos, várias questões assim nos permitem existir hoje na quantidade em que a gente existe. E aí, mesmo que as maldades que existem hoje já existiam no passado, hoje se torna tudo muito maior pela quantidade de pessoas. Então, por exemplo, vamos dizer que há alguns anos atrás, sei lá quantos anos atrás, tinha 100 milhões de pessoas no mundo. A quantidade de egoísmo, pecado sexual, maldade, malícia, vaidade, orgulho, sei lá o que pode existir entre 100 milhões de pessoas é grande. Mas entre 8 bilhões de pessoas é muito maior, né? Então, em tese, se a gente de fato vive o período mais populoso da história da humanidade, todos esses sinais hoje, eles são muito mais fortes do que eles já foram. Mesmo que alguns desses sinais já tenham sido mais fortes no passado do que hoje, né? Por exemplo, os homens seriam inimigos do bem. Vamos lá pensar em Esparta. Esparta é famosa, assim, pela educação cruel que eles tinham com as crianças para ensiná-las a guerra, né? Então, se o pai tinha o que comer, ele não dava de comer para o filho aprender a roubar e bater e matar para ter a comida, entendeu? Diz a lenda que era um pouco assim. Então, vamos dizer que a nossa sociedade hoje, ela já superou um pouco algumas maldades que existiam em Esparta, há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, sei lá quanto tempo. Entretanto, hoje, a inimizade contra as coisas boas também é muito maior em outros aspectos, em quantidade e tal, etc. Isso implica que é bem possível que nós sejamos a geração que vai ver Jesus voltar. Então, por exemplo, eu estou com 43 anos, vamos dizer que eu vivo até 100 anos, mais 57. É absolutamente possível que Jesus volte em 57 anos. Que eu esteja vivo quando Jesus voltar. E claro, também eu posso morrer, mas Jesus voltar nesse período de 57 anos, mas eu morrer antes. É muito louco pensar nisso. Só que, como a gente tem a incerteza da história passada, e pode ser que as coisas ainda sejam mais cabulosas ainda daqui 200 anos, por exemplo, que Jesus vai voltar só daqui 200 anos,
Então isso impede a gente assim de ter uma visão clara quanto a essas coisas, né? Inclusive porque também isso implica, né, uma certa capacidade de se prever a volta de Jesus, que pela Bíblia é impossível, né? Ainda que, se você fizer uma previsão muito alargada em termos de tempo, provavelmente você acerta, né? Jesus vai voltar entre daqui 1 segundo e daqui 1 bilhão de anos. Provavelmente eu estou correto em fazer essa afirmação. E vai se cumprir na realidade. Claro também que isso pressupõe que Deus existe, que Jesus é Deus, que a Bíblia é a verdade, que vai se cumprir. Porque, em tese, se a gente levasse em consideração que pode ser que as coisas não sejam exatamente como a Bíblia diz, aí pode ser que Jesus não voltaria nem em 1 bilhão de anos, caso, por exemplo, a história de Jesus seja uma mentira. Né? Então, esse elemento também traz incerteza à discussão. Mas se a gente tivesse certeza absoluta que Jesus é quem ele diz ser, e é Deus, e ressuscitou dos mortos, e voltará, é possível dizer que daqui entre 1 segundo no futuro e 1 bilhão de anos ele volta. Né? Não dura mais do que 1 bilhão de anos essa história. E na verdade mesmo, existem algumas questões no mundo hoje, assim, que elas dificultam muito a gente olhar 50 anos no futuro. A tecnologia, blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, impressora 3D, questões assim de ecologia, no sentido de degradação do meio ambiente versus preservação, que pode implicar doenças e fome, sei lá, um monte dessas coisas assim. Essas coisas todas, assim, o avanço exponencial da tecnologia, nos dificulta vislumbrar gigantescamente os próximos 50 anos, por exemplo. Não sei se está claro para todo mundo, e o meu ponto aqui não é bem ser futurista e alarmista e tal, mas meio que com o advento das inteligências artificiais, praticamente todos nós já perdemos o nosso trabalho nos próximos 10, 20 anos. Né? 90% dos trabalhos que as pessoas fazem deixará de ser relevante nos próximos 10 a 20 anos. Em muitas direções, em muitos sentidos. Tá? Sei lá, uma pessoa que trabalha com contabilidade, por exemplo. No universo de criptomoedas, onde, por exemplo, as transações são feitas ali na blockchain, a contabilidade ela é feita automaticamente a cada transação. Então vamos dizer que dentro de um sistema no Brasil tenha 220 milhões de pessoas e, sei lá, 1 trilhão de reais ou 20 trilhões de reais, seja quanto for. Então tá lá dentro da blockchain 20 trilhões de reais. Aí na minha conta tem 200 reais, na sua tem 1 milhão, na outra tem 10 milhões, na outra tem 20 reais, não sei o que, aí tem lá os estados de cada conta. Aí você me faz um Pix de 10 pila, aí eu vou lá e pago um pastel de 11 reais. Aí o outro vai lá e me compra um serviço e eu recebo 200 reais. E assim vai vivendo. Na tecnologia blockchain, a contabilidade ela é feita imediatamente a cada transação. Então, existe aquela quantidade X de dinheiro dentro do sistema, e a cada transação, como ela é eletrônica, você já muda o balanço. Quando muda o balanço, já se atualiza as informações e a contabilidade está feita imediatamente. Isso, inclusive, vai ter implicações para todo mundo que trabalha com isso. Tá? E também, assim, eu não estou exatamente dizendo que vai desaparecer em absoluto o trabalho da contabilidade, mas, obviamente, que vai diminuir em amplíssima medida. É possível, inclusive, que num sistema blockchain, criptomoeda, CBDC, que são as criptomoedas dos bancos centrais, por exemplo, já não precise mais fazer, como que fala? Imposto de renda, né? Você ir lá fazer o seu imposto de renda, porque como o dinheiro vai estar todo nesse sistema eletrônico, o governo já vai saber tudo mundo que todo mundo ganha, tudo que todo mundo gasta, e já deduz o imposto e te obriga a pagar tudo que ele diz que você tem que pagar, as alíquotas, não sei das quantas, é isso. E aqui a gente está dando um exemplo de contador, inclusive contador de qualquer empresa, de qualquer coisa, vai ser extinto em amplíssima medida. Tá? Porque a máquina ela já vai fazer essas contas de forma absolutamente automática. Mas isso é só um pequeno exemplo diante de todos os demais exemplos. Né?
Mesmo profissões como medicina, assim, é absolutamente possível que em 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, um monte de trabalho médico que hoje é feito por ser humano vai ser feito por essas máquinas, né? Inclusive até hoje mesmo, assim, por exemplo, se você tiver uma dor no seu estômago e você quiser realmente pesquisar todo tipo de dor, todo tipo de possível causa, ou todo tipo de possível tratamento, com um mero Google da vida assim, você já pode avançar além do que uma consulta médica simples assim, né, com um cara, uma pessoa. E claro, a gente tem que ter cuidado com automedicação e com autodiagnóstico baseado em Google, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso porque tem problemas envolvidos nisso. Mas especialmente à medida que as inteligências artificiais elas avançarem, essas coisas elas vão se tornar absolutamente incontroláveis assim. Tanto num sentido negativo quanto num sentido positivo. Elas vão se tornar muito especializadas nas coisas, assim. É possível, assim, que todos os trabalhos, ou quase todos os trabalhos humanos, sejam substituídos por esse tipo de inteligência. E, e só vai restar, talvez, trabalho braçal, mas mesmo os trabalhos braçais, em tese, talvez existam robôs para fazer, mas robô é uma coisa um pouco mais complicada. Pegar o lixo para fazer isso, segurança, sei lá. Apesar de que esses robôs assim envolvidos em coisa militar e segurança são assustadores também, né? Não sei se vocês já viram coisas do tipo assim, mas tem uns robôs assim que também nem dá para saber muito se é real ou não. De uns bichos assim, tipo uns cachorros assim, que você bate no bicho, o bicho cai, levanta e vem pra cima de você, e tudo acoplado com câmera, com boca pra morder, enfim, cara, é uma treta gigantesca, tá? Até porque o bicho também não sente dor, não morre. É literalmente uma guerra contra ciborgues aí no futuro breve. Aí no futuro breve talvez não tanto, né? Mas tipo em 50 anos assim, é inimaginável o que pode acontecer. Se você pensar ainda em 100, 200, 300 anos, então é pior ainda. Então a gente vive um período da história, assim, muito singular, assim. E a gente adventista, por causa da nossa crença, assim, de que 1844 começou lá o dia da expiação e o juízo final, torna, assim, o tempo que a gente vive muito solene, né? Muito louco. Ainda que a gente não precise bater o martelo que Jesus vai voltar na nossa geração, mas assim, no máximo na próxima ou na outra, assim, tipo dos meus netos, assim, ainda que eu não tenha filhos, né, ou dos seus netos. Tipo assim, cara, é muito difícil escapar, né, de, sei lá, 100, 200 anos Jesus voltar, assim. E isso é muito interessante, assim, mas existem alguns problemas um pouco associados a essa ideia também. Eu queria terminar um pouco falando disso. Eu vejo assim uma tendência entre algumas pessoas de achar que a volta de Jesus é a solução de problemas particulares. Então, sei lá, por exemplo, Carolina me abandonou, estou divorciado, passando um período horroroso da minha vida. Ai, Senhor Jesus, o Senhor está voltando, eu quero que o Senhor volte. Porque na verdade o que eu quero é uma solução mágica dos problemas da minha vida. Eu não quero mais ter que lidar com um monte de realidades difíceis, então eu pressuponho que se Jesus voltar hoje eu vou estar salvo, porque a despeito dos meus pecados e defeitos e problemas eu sou cristão e eu tenho fé em Cristo, e aí se ele volta agora, todos os meus problemas se resolvem. Eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais estudar, não preciso mais construir um novo relacionamento, não preciso mais lidar com os meus problemas. E aí todas as questões estão resolvidas. Eu acho essa uma postura ruim em relação à volta de Jesus. A volta de Jesus ela envolve um dilema muito complicado, que tem que ver com a geração que estará viva quando Jesus voltar. Porque, especialmente os mais jovens, né? As crianças e tal, sempre volta esse problema das crianças, esse é um problema bem complicado em relação a batismo, salvação, perdição, porque quando a gente pressupõe assim que as pessoas mais velhas, sei lá, de 18 anos para cima ou de 10, 15 anos para cima, elas são salvas ou perdidas em função dos seus pecados ou da sua fé ou coisas do tipo, meio que funciona, né? Porque
a partir de uns 10 anos de idade, todo mundo meio que já tem mais meio que noção que peca e pode crer em Cristo e coisas do tipo. Mas quando você fala das pessoas que têm menos de 10 anos de idade, ainda que sejam seres super especiais, super legais, inclusive em algum momento eu quero fazer algum vídeo assim, falando sobre crianças, tá? É difícil estabelecer, enquanto mais jovem, mais difícil essas questões de perdição e salvação, né? E quando Jesus volta, também não dá pra gente pressupor que não vai ter criança no mundo, né? Porque é uma coisa maluca de se pensar. Por exemplo, se Jesus voltasse hoje, tem milhões, aí eu sei lá quantos milhares de bebês no mundo inteiro, né? O que vai acontecer com eles? Vão ser salvos ou perdidos? E por quê? Base em quê? Base nos pais, base neles mesmos, no que Jesus prevê que eles teriam ou não fé. E essas questões elas são complexas bastante, assim. Então, a última geração de pessoas que vai estar viva quando Jesus voltar, em certo sentido, eles têm um privilégio, mas eles também têm, tipo, o contrário do privilégio, né? Sei lá, uma coisa ruim. Que é assim, ó, por exemplo, beleza, Jesus voltar com você tendo 12 anos de idade. Imagina assim, ó, que aí você nem beijou na boca, nem transou, nem teve filho, nem casou, nem fez nada, assim, nem fez faculdade, um monte de coisa, assim, que seria normal fazer na vida. Quando Jesus voltar, o moleque que tiver 12 anos de idade não vai fazer nada disso, caso não tenha feito antes. Vai interromper o ciclo normal e natural das coisas, né? É por isso a volta de Jesus é um evento sobrenatural, não é uma coisa natural, né? É uma intervenção divina na realidade. E essa intervenção divina, ela precisa lidar com tudo que já existiu, tudo que está existindo e tudo que viria a existir caso essa intervenção sobrenatural não viesse a ocorrer. Então, tipo assim, o momento da volta de Jesus é uma coisa absolutamente misteriosa, assim, tipo, por que Jesus escolheu, vamos dizer assim, que ele vai voltar a 2132 e não em 1984, ou não em 1979. Se Jesus tivesse decidido voltar em 1979, eu não teria nascido, eu nasci em 1981. Talvez alguns de vocês também não teriam nascido aqui que estão me ouvindo. Então, quando Deus, Jesus, enfim, quando Deus estabelece a data da volta de Jesus, ele muda o jogo, né? E ele não muda o jogo em relação à história minha, sua e de um indivíduo, mas ele muda tudo, né? Ele muda o jogo inteiro. Então a volta de Jesus ela não é a solução dos meus e dos seus problemas. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje eu tenho um diagnóstico de que eu estou com câncer. Tá? Então fui no médico e o amigo de vocês aí está com câncer no pâncreas. E em 6 meses, 1 ano no máximo, ele morre. Jesus não vai voltar para eu não morrer de câncer no pâncreas, até porque muitas outras pessoas durante a história já morreram de câncer no pâncreas, e Jesus não voltou para resolver o problema dessas pessoas. Então, a volta de Jesus não é a solução dos nossos problemas individuais. Ela não pode ser pensada dessa forma. É um jogo, é um quadro, uma perspectiva muito maior. Da revelação de Deus diante de tudo e de todos em função da história ter chegado ao seu ápice, ao seu final, da perspectiva divina, não da perspectiva dos seres humanos. Porque o moleque de 12 anos que vai estar vivo quando Jesus voltar, ele poderia pensar assim que ele não quer que isso aconteça. Ah, não, senhor, volta daqui 20 anos, para pelo menos eu poder namorar, transar e ter filho. Aí o senhor volta, mas daí o filho dele vai pensar da mesma forma. Jesus nunca pode voltar. Se ele for consultar a vontade da geração que ainda quer viver um pouquinho mais antes dele voltar. Especialmente quem quer viver pecados. Não que transar seja pecado, né? Mas enfim, vocês entenderam a questão. Viver a vida, né? Viver a vida como em tese seria normal, né? Viver, namorar, transar, casar, ter filho, estudar, trabalhar, sei lá o quê. E mesmo que você convença o moleque de 12 anos, não, cara, fica tranquilo, é melhor que Jesus volte agora, que você não vai viver umas coisinhas legais, mas você também não vai viver umas coisas ruins também, tá? E mesmo que a gente convença o moleque de 12 anos a esse respeito, talvez nem todos eles se convençam, né? Então, essa é uma decisão alheia à vontade das pessoas. Tanto a vontade que ele não volte, quanto a vontade de que Jesus venha para resolver os seus problemas.
A data da volta de Jesus é uma coisa estabelecida na mente de Deus, no coração de Deus. E é muito doido pensar que pode ocorrer na nossa geração como não pode, como pode não, né? E se você me perguntasse assim particularmente, eu responderia que eu acredito que Jesus volta na nossa geração. Então, assim, ó, no máximo 50 e poucos anos de futuro aí a gente tem e Jesus volta. Inclusive, eu trabalho com a ideia até que Jesus possa voltar bem antes do que 50 anos. 5, 6, 10 anos, 3 anos é suficiente, na minha opinião, para cumprir as últimas profecias bíblicas e tudo mais. Para o quadro todo, né, estar completo. Mas também pode ser que eu também trabalho com a ideia de que isso pode acontecer daqui a 400 anos, por exemplo. Né? Em tese, teoricamente, meio que tudo é possível. Né? Aí, claro, pensar 400 anos de história humana é difícil, em função do desenvolvimento exponencial de certas tecnologias e tudo mais, mas isso também pode implicar não só assim, o futuro tenebroso que a gente imagina, ninguém tem trabalho, todo mundo morrendo de fome. Talvez até as máquinas fazendo o nosso trabalho e a gente até sobrevivendo relativamente bem e sem precisar trabalhar. Mas aí também, aí o pecado também vai tomar conta, né? Porque o ser humano tendo que trabalhar já peca pra caramba. Se você tivesse, tipo, as máquinas fazendo todo o trabalho e você tendo que comer e podendo fazer merda na vida, aí a quantidade de pecado também vai aumentar muito, né? Se as pessoas que estão o dia inteiro no escritório puder estar o dia inteiro transando, roubando, matando, mentindo, fazendo fofoca e mentira e não sei o que uns contra os outros, vocês imaginam assim que a coisa não vai ser muito fácil, né? Até nesse caso assim o trabalho ele santifica as pessoas, né? Você está ocupado no trabalho, você não está fazendo merda na vida, a não ser que você trabalhe com merda, né? Com alguma coisa errada ou ruim. Mas assim, é muito louco pensar em tudo isso. E a gente precisa estar relativamente preparado para Jesus voltar na nossa geração, tanto quanto para a gente morrer a qualquer momento, para Jesus voltar a qualquer momento. Esse também é um outro ponto interessante. Por mais que a Bíblia tenha um cronograma de profecias que a gente entende que ainda precisam se cumprir para Jesus voltar, a Bíblia também fala que Jesus volta no momento que a gente não cuida, né? Então, essa tensão entre a profecia que precisa se cumprir e Jesus poder voltar, tipo agora, por exemplo, Jesus voltasse nesse segundo. O que era a marca da besta? Como é que eu recebi? Não recebi? Cadê o sangue jorrando aí nas torneiras, sei lá o quê? Ou todas as águas, todos os rios como sangue de morto? Cadê as úlceras malignas? Quem tem câncer então recebeu a marca da besta ou não? Isso não quer dizer isso. É complicado essas questões, entendeu? Então, o que significa dizer que, por exemplo, caso a marca da besta não exista, tipo, Jesus não pode voltar hoje. Porque se ele voltasse hoje, a marca da besta nunca teria existido. E aí a palavra de Deus teria falhado. Então é muito louca essa tensão. E outra, se a gente descobrir uma coisa assim que seja realmente a marca da besta e que daqui uma semana tá todo mundo com a marca da besta, quem não tá já começa a ser morto por uma imagem da besta, sei lá o quê. Aí a gente diz assim, não, então daqui no máximo fim do ano Jesus volta? Será que é tão simples assim? Ou a gente pode viver nesse período por 10 anos, por 15 anos, por 200 anos? Até porque também pode ter um gap, né? As pessoas estão recebendo a marca da besta na Europa, mas vai demorar uns 2 anos para chegar na África ainda. Não se sabe como que essas coisas vão se cumprir. Então isso impede também a gente de fazer uma leitura simplista. Por isso que eu não tenho assim tanta ênfase nessas coisas, porque eu tenho a noção de que a gente vive um período assim muito marcado pelos sinais da volta de Jesus, mas que também a coisa pode acontecer de uma forma um pouco mais lenta do que eu imagino, o que eu gostaria, entende? Então eu creio que Jesus volta na minha geração, mas eu não sou taxativo e por isso eu não tenho tanto essa ênfase que Jesus está voltando e vai voltar a qualquer momento, entende? Então tem um pouco a ver com isso, não sei se esclarece para vocês a forma como eu penso ou não, tá bom? Eu peço desculpa que eu acho que esse vídeo não está muito legal, talvez o meu raciocínio não está muito bom, eu estou cansado. Enfim, mas eu espero que de alguma forma vocês se beneficiem dos meus raciocínios, do meu pensamento, tá bom?
Obrigado por me ouvirem, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.